Fala rapaziada, belezinha? Esse vídeo aqui é para mostrar um pouco sobre como eu organizo meu salário e consigo investir quase que 50% do meu orçamento aí todos os meses. Lembrando e deixando claro aqui que eu não pago aluguel, graças a Deus aqui em casa a gente tem casa própria. E também eu quero falar aqui ao longo do vídeo, provavelmente eu vou desviar um pouco o meu olhar da câmera, porque como são muitos números, eu possivelmente posso não estar sempre olhando para cá para poder conferir os números aqui para passar tudo certinho. Então vamos lá, eu não moro sozinho ainda, eu estou em processo de me mudar. Eu cheguei no Rio tem cerca de 4 meses. Eu estudava em São Paulo, numa escola militar, e agora que eu cheguei eu comecei a me organizar para poder me mudar e isso está finalmente acontecendo. Atualmente o meu salário é de R$ 4.600 líquidos, ou seja, depois de desconto e adicional, o que fica comigo mesmo, na minha mão, é R$ 4.600. Só que acontece uma coisa nas Forças Armadas, pelo menos na Força Aérea é assim, quando você se forma sargento de carreira, precisa passar por um curso de aperfeiçoamento. E esse curso permite que seu salário aumente um pouco depois que você concluir ele. No meu caso, eu vou concluir agora no meio do ano, e aí meu salário vai deixar de ser 4.600 para ser um pouquinho mais do que R$ 5.000 na minha mão, né? Que vai melhorar bastante, assim, meu orçamento. Agora, para a organização em si, uma parada que eu faço quando eu recebo o meu salário é já me pagar para o futuro. Já investir uma parte desse valor. Quando você faz isso, você limita os seus gastos, porque você reduz drasticamente o que você tem disponível ali na sua conta. Então, basicamente, você acaba criando um limite, um controle que você estabelece ali que não tem como você ultrapassar, porque não tem aquele saldo disponível mais. É claro que quanto menos renda você tem, menos margem você tem para economizar. Pô, no que der para você fazer, eu indico que você faça isso. Às vezes a gente não consegue fazer tanto, dependendo da fase que a gente está da vida, mas tenta dar o seu melhor, que é uma maneira inteligente de você controlar suas despesas. Todos os meses eu invisto cerca de R$ 2.000 a R$ 2.300 do meu salário, na média de 2.150. Eu, particularmente, priorizo investir em ações e renda fixa. É claro que eu estudo bastante sobre esse assunto, quero estar sempre melhorando, até para poder trazer um conteúdo mais rico e preciso para vocês. Mas eu acredito que o importante é você começar e fazer alguma coisa realmente com o seu dinheiro. Eu já tive um rendimento bem legal, cerca de R$ 2.000 do meu patrimônio foi só de investimento, e disso a gente já tira basicamente a primeira seção de organização que eu tenho assim no meu salário, que são os meus investimentos. 2.150 aí de média. Aqui em casa, eu ajudo com R$ 800, e isso são basicamente algumas contas e uma parte do mercado. Lembrando que a gente não paga aluguel, então isso já facilita um pouco as coisas, deixa o orçamento um pouco mais balizado. E adicionando aí aos meus gastos, fica R$ 800. Só que, além disso, eu também faço mercado individualmente, uma vez por semana, que eu compro assim mais frequentemente. E isso dá mais ou menos uns R$ 200 todos os meses para mim. Sobre essa parada de mercado, muita gente fala sobre ir poucas vezes ao mercado. E realmente, quando o mercado é um gatilho para você consumir mais, tipo, digamos, você foi no mercado para comprar leite e café. Aí chegou lá, você viu um sucrilhos e decidiu levar para casa. Não estava previsto naquele seu orçamento, mas mesmo assim, o mercado se tornou um gatilho para você consumir mais. Quando isso acontece na sua vida, muito frequentemente, o ideal é que você vá poucas vezes no mercado, porque aí você diminui a quantidade de vezes que isso vai acontecer. Só que no meu caso, eu sou bem controlado. Se eu vou para comprar uma parada, eu não compro outras coisas que eu não estou precisando, e por conta disso eu consigo ter uma frequência maior de idas no mercado sem prejudicar meu bolso. Outra parada também que conta muito aqui no meu orçamento é o transporte. Como eu trabalho muito longe de casa, eu tenho que pegar 3 conduções, e o preço da ida é diferente da volta, eu vou explicar rapidamente. Para ir, eu pego um ônibus que não tem integração. Ele custa R$ 6,70, e depois eu pego 2 ônibus que tem integração. Aí os dois saem por R$ 5. Basicamente, integração aqui no Rio de Janeiro é uma parada que, se você pega um ônibus, você paga o primeiro ônibus que você pega. E nas próximas 3 horas, os próximos ônibus que você pegar, contanto que todos eles sejam dentro do município do Rio de Janeiro, você não vai pagar por eles. Aí acaba que todos vão custar R$ 5 uma única vez. Aí na volta eu consigo essa integração nos 3 ônibus, aí é R$ 5 só. Ou seja, R$ 6,70 mais 5 para ir e 5 para voltar. Isso dá basicamente R$ 367,50 no mês. No caso da academia, é um gasto que eu tenho que dói um pouco, porque eu tenho consciência de que existem academias mais baratas. Só que aqui eu gosto de frequentar, que eu sempre frequentei, que eu já estou acostumado para ir, ela custa R$ 170. Eu acho válido você ter alguns gastos que poderiam ser evitados, tipo, eu poderia ir para uma academia mais barata. Só que é um gasto que me faz bem, hoje, obviamente, cabe no meu orçamento, e por conta disso eu abro uma concessão nessa parte de economizar para poder frequentar uma academia que eu curto mais. Então acho que isso é legal, principalmente quando te ajuda a manter seus objetivos assim de curto, médio prazo. Acho que não dá pra gente ficar bitolado 100%
eu consigo incrementar isso no meu orçamento sem me prejudicar tanto. Fora que, tipo, a academia eu vejo como uma questão de saúde e, pô, não dá para ficar barganhando muito com a saúde. Se você puder investir nessa parte, eu acho que é muito importante você fazer isso. Minha conta de celular atualmente é R$ 40. É um plano bem básico da Claro, mas que eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer. Então é bem barato, R$ 40 aí todos os meses. Eu tenho um gasto com alguns imprevistos que acontecem assim ao longo do mês e eu fiz um apunhalado assim de algumas coisas grandes, né, mais ou menos, que eu tive que gastar. E no total, nos últimos 4 meses, eu tive um gasto de R$ 570, só que por conta das pequenas compras que eu fiz além dessa, vou adicionar 10% a esse valor e ficou R$ 627, que dividido por 4 meses deu uma média de R$ 156 de gasto aí no mês. Só que, obviamente, eu tiro uma parte do meu salário para o meu lazer. Eu não sou um cara que bebe, então isso acaba barateando bastante meu custo de lazer. E com lazer eu quero dizer ir no rodízio, sair com os meus amigos, sair com a minha família, comprar alguma coisa que eu tô afim. Eu coloquei para mim um valor limite, ou seja, se eu gastar isso logo de cara, o resto do mês eu tenho que ter disciplina para não ultrapassar esse teto. Então eu tento sempre me programar para poder, por exemplo, se eu tiver um evento no dia 15, antes de chegar esse evento, eu tento fazer coisas mais baratas, porque eu sei que dia 15 eu vou gastar bastante dinheiro. O controle ali para no final todos esses planos darem no máximo R$ 500, que é o que eu coloquei assim pro meu lazer. E é basicamente isso, meus gastos. Botando um resumo aqui na tela. Os gastos que são previstos, ou seja, coisas que eu calculo antes que eu vou gastar ao longo do mês. R$ 1.577,50. Os gastos que são imprevistos, ou seja, não dava para mensurar quanto que eles custariam para mim ao longo do mês. É uma média deles. E nos últimos 4 meses ficaram em R$ 156. Para o lazer, fica R$ 500. E isso tudo somado me dá meu gasto total, né, meu custo de vida atual, R$ 2.230. Sobra ainda para investir R$ 2.150 e somando o gasto com o investimento, fica R$ 4.383. O que sobra, eu ou deixo na minha conta mesmo, não tenho problema com isso, ou então eu passo para alguma caixinha do Nubank, para se eu precisar desse dinheiro ali na liquidez diária, eu posso sacar e comprar o que eu tiver que comprar. Basicamente essa é a minha organização atual. Lembrando, não tenho filho, não pago aluguel, não tenho carro, meu custo de vida é bem baixo realmente. E dessa forma eu consigo investir cerca de 50% quase do meu salário. Eu estou num processo de mudança, eu estou indo morar sozinho, e por conta disso eu imagino que meus custos vão aumentar um pouco, outras coisas também devem diminuir, mas eu acho que vai ser interessante eu fazer um vídeo depois comparando essas diferenças entre morar sozinho e morar acompanhado e como isso afeta o orçamento. Obviamente afeta bastante, mas é algo que eu estou fazendo de uma maneira bem planejada e eu quero dividir essas paradas aqui com vocês para mostrar que tudo tem uma solução e uma maneira de fazer de uma forma assim mais segura e eficiente. Mas por esse vídeo é isso. Valeu por acompanhar até aqui. Pô, se inscreve nesse canal porque vai me ajudar muito. É isso, tamo junto. Valeu.